Contenção física e química em cães. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa realizada, descrevendo as formas de contenção, abordando aspectos peculiares ao procedimento em cães, bem como apresentar técnicas, equipamentos e medicamentos específicos utilizados. Afinal, o que é? Bom, consiste na utilização de técnicas, equipamentos e substâncias químicas, com a finalidade de garantir o manejo eficiente do animal de maneira segura, tanto para ele como para quem o maneja. Tem grande viabilidade no meio veterinário, pois facilita procedimentos como a aplicação de medicamentos, exames físicos, coleta de material para exame laboratorial, preparação cirúrgica, entre outros. Quanto aos tipos de contenção, temos as contenções mecânicas e físicas, que consistem na utilização de técnicas e equipamentos para imobilizar e conter reações indesejáveis ou perigosas do animal que atrapalham seu manejo. Também temos a contenção química, que consiste na utilização de substâncias controladas no intuito de tranquilizar ou sedar o animal para ser realizado procedimentos veterinários, sem maiores riscos para o médico veterinário, sua equipe ou o animal, além de possibilitar menor estresse ou dor para o cão durante o processo. Os fatores condicionantes como porte do animal, idade, ambiente, situação temperamental e procedimento que será realizado com o mesmo deverão ser analisados para a escolha adequada de qual tipo de contenção deverá ser utilizada ou até mesmo se é necessário o uso de uma para o atendimento do animal. Técnicas e equipamentos de contenção física. Focinheira é um equipamento usado para cobrir a boca de um animal, impedindo-o de comer e principalmente de morder. Geralmente é utilizado em animais que apresentam maior agressividade e que serão manejados por longos períodos. Podem ser constituídos de diversos materiais, tais como aço, plástico, couro e etc. Mordaça é uma técnica que consiste em fechar a boca do cão de forma eficiente, utilizando as mãos ou uma amarração a fim de evitar mordeduras. Ela é utilizada em procedimentos ou manejos pouco demorados e em cães poucos agressivos ou de menor porte. Cambão é um equipamento costumeiramente utilizado no treinamento ou resgate de cães que demonstram comportamento de agressividade e iminente ataque. O equipamento não tem finalidade de enforcar o cão, mas sim de contê-lo e manter a uma distância segura de quem está o manejando. Enforcador. O enforcador é uma ferramenta usada no pescoço do cão com finalidade de evitar puxões da coleira ou para ter melhor controle do animal. O uso imprudente pode levar a lesões graves no animal e pode ser encontrado em diversos tipos de materiais. Contenção mecânica, de mesa. Tem como objetivo a restrição de qualquer atividade do animal, de modo que seja possível realizar a avaliação dele ou procedimentos veterinários, como administrar medicamentos ou coleta de sangue. Esse tipo de contenção é geralmente realizada logo após colocar uma mordaça ou focinheira no animal, para evitar mordeduras. Os animais de pequeno e médio porte são geralmente com maior facilidade, sendo mantidos sobre a superfície de uma mesa não escorregadia, diferentemente dos cães de raças grandes ou gigantes, que são melhores imobilizados no chão, assim inibindo a fuga do animal. Luva de manejo. São equipamentos de proteção individual usados no manuseio de animais. São geralmente de couro reforçado e têm como finalidade evitar mordidas e arranhões. Contenção química quando utilizar. A contenção química pode ser necessária para o exame físico de cães, principalmente para termos uma abordagem mais segura, tanto para o médico quanto para o paciente. Em casos de animais mais agressivos ou agitados, o tranquilizante ideal ajuda não só permitindo uma avaliação mais completa, mas também conservando os parâmetros e evitando que o animal se estresse ou se machuque.
Além dos fatores comportamentais, devemos considerar que alguns exames e procedimentos causam dor ao cão, como em regiões com lesões, traumatismos e enfermidades otológicas, além de exames clínicos invasivos, como punção de medula. Outros exames também podem causar desconforto, como abordagem em cavidade oral, genital e oftalmológica. Também podemos pontuar a necessidade da contenção química para a realização de exames radiográficos. E não podemos esquecer que as diferenças fisiológicas de cada raça, parâmetros, doenças preexistentes e estado clínico devem ser levados em conta para a administração dos fármacos que serão utilizados nessa contenção química. Na contenção química de cães, utiliza-se principalmente as vias tópicas, orais e parenterais, que pode ser subcutânea, intramuscular ou intravenosa. O principal requisito de um fármaco de via oral é que ele seja palatável, podendo ser na forma de tranquilizantes e sedativos em apresentação líquida, drágeas ou comprimidos. Na forma líquida, pode ser usado de forma direta ou com uso de seringas, e os comprimidos e drágeas podem ser colocados diretamente na cavidade oral ou inseridos em alimentos sólidos. Pela via parenteral, utiliza-se da via subcutânea quando se deseja retardar a absorção do fármaco, pois o período de latência é de 30 a 45 minutos em média, e é utilizado em animais agressivos e de difícil contenção. A via intramuscular, assim como a via subcutânea, pode ser utilizada em animais agressivos, nos quais a abordagem mais segura é a aproximação pela porção posterior do corpo. O animal é amordaçado e contido fisicamente para aplicação. Já a via intravenosa deve ser usada quando há necessidade de efeito mais rápido e controlado da sedação. Deve-se ser cuidadoso durante a administração do fármaco a fim de não desencadear alterações nos parâmetros. A principal vantagem é o início rápido do efeito, mas requer imobilização física para que se consiga o acesso venoso. Os tranquilizantes sedativos são de mais ampla utilização, pois permitem a diminuição do estresse e da ansiedade, levando o cão a um estado de relaxamento, porém mantendo responsivo a estímulos ambientais. Pode resultar em sonolência, estado de hipnose, dependendo do caso. Dentre os tranquilizantes estão os fenotiazínicos e os sedativos destacam os benzodiazepínicos. Os opioides são analgésicos potentes que agem em receptores opioides específicos, podendo ser classificados em agonistas, agonistas antagonistas, que são de ação mista, e antagonistas, dependendo de sua atividade intrínseca e se ligarem aos receptores. Os fenotiazínicos podem ser associados com opioides, como a morfina, meperidina, o fetamil, a buprenorfina e o butorfanol, resultando em boa imobilização do paciente, com potencialização da tranquilização e analgesia adicional, possibilitando inclusive manipulações desconfortáveis e dolorosas. Os agonistas de alfa-2 são fármacos que clinicamente induzem ao miorrelaxamento ou à inibição de espaticidade muscular, sedação e analgesia. Utiliza-se a detomidina, a medetomidina e a desmedetomidina, sendo as duas últimas as mais promissoras para o uso em pequenos animais. A anestesia dissociativa tem sua principal indicação na contenção química. Pacientes que precisam ser completamente imobilizados e em casos de contraindicações de outros tipos de fármacos. Pode citar como exemplos característicos de exames diagnósticos que dependem de anestesia geral, os exames radiográficos de coluna vertebral e o diagnóstico de displasia coxofemoral. Olá, me chamo Diego, vou estar aqui apresentando alguns fármacos bastante utilizados na rotina clínica de cães para contenção química. Temos aqui o Propofol, que é um anestésico geral de indução. Ele é um fármaco bastante utilizado para procedimentos longos, como exames radiográficos, inspeção de cavidade oral, para retirada de corpo estranho. Vale ressaltar que o Propofol causa depressão no sistema respiratório, então deve ser administrado com cautela.
Aqui nós temos também um agonista de alfa-2, que é a dexmedetomidina. A dexmedetomidina pode ser administrado por via intramuscular. Ele tem uma ação rápida, então essa é uma das suas vantagens. E uma outra vantagem é o fato de ele ter um reversor, que é um antagonista de alfa-2, que é o aspamezole. Nós podemos falar também sobre os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos causam depressão do sistema nervoso, são utilizados para manejo de pacientes epiléticos e também para conter crises convulsivas. Eles causam sedação leve e podem ser associados com os fenotiazínicos. Entre os fenotiazídicos podemos destacar a acepromazina, que é um fármaco de ação leve, de sedação leve, que pode ter um efeito de aprofundamento quando associado com opioides. Dentre os opioides podemos destacar o butorfanol, que é um fármaco bastante utilizado para pacientes com complicações respiratórias, como dispneia, sendo um dos mais ideais para esse tipo de paciente para a contenção química. Ele normalmente é associado com o fenotiazídico, mas existem opioides, como por exemplo a metadona, que pode ser utilizado de forma individual. Vale destacar que existem outros fármacos que podem ser utilizados para contenção química, como anestésicos dissociativos, como a ketamina, e fica a critério do veterinário qual fármaco melhor a ser utilizado, conhecendo as necessidades do paciente, o quadro clínico e também os efeitos adversos de cada fármaco.